repetitivo na dinâmica dos relacionamentos. Presta atenção e vê se isso não tem alguma coisa a ver com você. Aqui nós temos uma família, né, com pai e mãe e com os 2 filhos. Só que o que acontece? Nessa dinâmica aqui, os pais, eles não se entendem, eles costumam brigar, enfim, não é um relacionamento bom entre os pais. Então, o que acontece com essas crianças aqui, certo? Elas estão ali observando os pais, na forma como eles se relacionam, né? Tem muita briga, muita discussão, um olha para um lado, outro olha para o outro, enfim, essas crianças aqui, elas estão nesse ambiente, né? E pode acontecer também numa dessas dinâmicas que, mesmo quando crianças, elas também entendam que é normal brigar, então elas podem também começar a brigar entre elas aqui, se desentender, né? Fazerem birras, né? Por causa do comportamento dos pais aqui. Só que o que acontece? Essas crianças, elas vão crescer, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse daqui cresceu, virou um homem, né? E este outro também, os 2, né? Viraram homens e foram ter as suas vidas. Então, deixaram os pais, saíram da esfera dos pais e vieram para a sua vida, para, no caso aqui, a sua família, né? E os pais, sim, ok, saem de cena. E aí, o que acontece? Vou pegar. Essa aqui, ele resolve casar, tá? Então, ele resolve casar, ele se apaixona, né? E esse filho aqui, ele resolve casar, né? Continuar sua vida normal. O que acontece aqui? Como ele, lá na esfera da família de origem, que era aquele pai e aquela mãe que viviam brigando, né? Pegar esses 2 aqui. Ele tem essas memórias aqui, ó, que esses 2 viviam brigando, que era assim, que um ficava de mal com o outro e tal, e que ficavam naquilo, certo? Muito bem. Essas memórias que estão na cabeça dessa pessoa, pode ser que ele não tenha conseguido sair dessa esfera aqui. E ele entenda que o normal para ele é repetir o que esses pais aqui, que ele viu a infância dele inteira brigar, repetir na família aqui, na família atual dele, né? Porque agora no relacionamento atual ele também entende que tem que ter muita briga, muita peleia, muita birra, muitas coisas ruins, para que esse relacionamento aqui também seja igual o modelo que ele viu, porque aqui os pais dele foram modelos para ele, então foi esse modelo que ele teve. Então, muitas vezes, ele quando criança, quando ele ainda era uma criança, vou pegar ele aqui como criança, tá? Ele viu que o pai agia de uma forma assim com a mãe e tal, que não dava certo ali, que brigavam, e ele rejeitou esse comportamento do pai. Então, quando ele se tornou um adulto, né, que ele se tornou um adulto e que ele foi para a vida dele, foi para o relacionamento dele com a sua mulher, né, na sua família atual, saiu da de origem, o que acontece? Ele vai repetir aquele comportamento do pai que ele viu e que foi o primeiro relacionamento dele, né? Porque a criança, o primeiro relacionamento são os pais. Então, é esse modelo que ficou. Então, ele vai repetir com a esposa aquele comportamento que o pai tinha com a mãe, porque foi isso que ele aprendeu como certo, né? Ou ele pode repetir inconscientemente, ele nem lembra disso, mas ele repete, ou ele pode, né, ver que ele está emaranhado nisso, porque o momento que ele, quando ele era criança, né, voltando aqui, quando ele era criança, que ele reprovou a atitude do pai, ele quis ser maior que o pai, então teve uma quebra de hierarquia aqui. Então,
por essa quebra de hierarquia, ele está emaranhado, né? A criança, enfim, depois de adulto, ficou emaranhado com o pai pela quebra de hierarquia. Então, ele repete o comportamento com a esposa. Quando que começa a mudar, né? Quando vem tudo isso através de uma constelação e a pessoa começa a perceber que ela pode sim fazer diferente do pai, que ela não precisa ter aquele comportamento do pai, mesmo que muitas vezes é um comportamento inconsciente, é um comportamento que ele nem nota que ele tem, mas talvez as pessoas que conheceram o pai dizem, olha, o comportamento dele é igual ao do pai, né? Então fica a dica aí para você olhar para o teu relacionamento amoroso, para ver se você não tem quebras de hierarquia com teu pai e com tua mãe, que você está repetindo, está emaranhado no mesmo problema que ele tinha aqui quando estava, né, na família que deu origem, que viam brigando, não dava certo, né? Então você traz isso aqui. Então olha com carinho, vê se você não está repetindo o padrão. Beijos de luz, fica com Deus.